Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias e hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo a Keiko, empresária, e a gente vai bater um papo bem bacana sobre a trajetória empreendedora dela. Keiko, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e eu começo sempre fazendo uma pergunta: o que te levou a empreender? Cris, obrigado pela oportunidade, que vocês me deram para estar aqui hoje. Na verdade, eu não diria que eu decidi empreender, eu sempre costumo dizer assim, que eu estou empresária, não sou empresária, Porque na minha vida inteira eu trabalhei 32 anos em empresas do setor privado. Empreender nunca passou pela minha cabeça. Isso era uma coisa assim que era praticamente a profissão do meu esposo, que ele já tinha uma empresa no ramo de engenharia de fibra ótica e usinas fotovoltaicas, e ele era sócio minoritário de um boliche. Então, eu estou empresária desde a pandemia, porque o que aconteceu? Na pandemia, nessa parte de ramo de entretenimento, restaurante de entretenimento, como ele era minoritário numa empresa onde existiam mais outros sócios, e esses sócios também tinham outros empreendimentos, que foram afetados pela pandemia, restaurante, outros boliches no Brasil inteiro e tal. E eles queriam fechar exatamente o de Brasília, Então foi a gente quando nós entramos nesse empreendimento lá atrás, nós tínhamos pegado um financiamento chamado Financiamento Centro-Oeste, que uma das garantias era a minha casa. Nossa. Então, você imagina, eu já estava aposentado pelo INSS, vésperas de aposentar pela Previdência Privada, e de repente você imagina que a sua aposentadoria está próxima e você pode ficar sem a sua própria casa para morar. E aí na época, a gente passou muitos dias sem dormir, que você imagina, falar assim, caramba, você tem um empreendimento que tem tudo para dar certo, fechado pela pandemia, minha casa na garantia de uma dívida, se fechar, como é que eu vou pagar? Falei, bom, juntando o meu salário, retirada de lucro da outra empresa, a gente viu que não seria passível de pagamento da dívida. E foi quando surgiu a oportunidade, porque a pandemia trouxe quebra de muitas pessoas que tinham restaurante, negócios por mais de 30 anos, e da noite para o dia, se viu sem um trabalho, um ganha-pão. As pessoas tentaram se virar, mas falta de delivery, essas coisas todas, e as pessoas simplesmente não conseguiram sobreviver. E aí surgiu a grande oportunidade da gente fazer o negócio. Falei assim, vamos levantar quanta gente, essa empresa tem de dívida, o que a gente estava devendo no mercado, e fazer uma proposta. E foi quando meu esposo se tornou o dono praticamente único, A gente tem um sobrinho hoje que tem uma parte minoritária, desse empreendimento, e a gente acabou assumindo, todos os encargos. Então, na verdade, meu esposo tem o bar, restaurante e entretenimento, que é o boliche, e eu sou uma empresa que faço prestação de serviço. Por quê? Eu contrato a mão de obra na minha empresa para locar para a empresa dele por questões tributárias. Porque se eu contrato a mão de obra pela empresa dele, eu pago uma tributação, e se eu tenho uma outra empresa que faça essa cessão de mão de obra, eu pago, uma outra tributação, que é uma carga muito menor. Então, como ele já tinha outros empreendimentos e que ele não poderia estar, na empresa simples, aí eu tive que meio que assumir essa parte da empresa que fazia a cessão da mão de obra para essa outra empresa em que ele toca, Então, por isso que eu falo que eu
não sonhei em ser empresária, eu estou empresário, né? Meu marido sempre fala assim, você acabou vindo por esse mundo empresarial, digamos, meio a forceps, meio por condições, né, que foram impostas, e a gente teve que assumir essa empresa. Mas graças a Deus, né, a gente está bem feliz, porque tudo que a gente imaginou que realmente uma empresa bem administrada dá certo, e a gente fomos os primeiros a fechar, os últimos a abrir na pandemia, né? Então você imagina o que é ficar com um negócio 6 meses fechado. Nossa, né? deve ter sido uma Então loucura. é uma dificuldade que hoje eu diria que a gente conseguiu vencer, mas não foi fácil não, viu? Foi uma superação, né? Porque eu imagino que os principais segmentos que foram afetados foi o do ramo de alimentação, né, de restaurantes, no seu caso de entretenimento. Eu imagino que deve ter sido uma situação muito desafiadora para vocês. Pra gente assim, né? Igual eu já tinha te contado anteriormente um pouquinho da história. Para mim foi assim, extremamente desafiador, mesmo porque, como eu nunca empreendi, nunca foi a parte empreendedora do processo, para mim empreender era uma coisa de novidade, mas a experiência que eu trago, né, digamos, de bagagem, em termos de convivência, como é que a gente deve agir com pessoas, tudo isso me ajudou nesse processo. Então, na época, eu ainda só estava aposentado pelo INSS, mas eu ainda continuava a minha vida laboral. Então, não foi assim uma coisa muito fácil, porque eu trabalhava 8 horas numa área de controladoria, numa grande entidade de previdência fechada, que era um ramo bem pesado, e ainda tinha mais 7 ou 8 horas de jornada pós meu trabalho diário. Isso foi durante 2 anos, né? Então eu fui, na época que a gente assumiu, a gente tinha 22 colaboradores, a gente teve que reduzir mais ou menos pela metade, não vou dizer nem metade, menos da metade, ficamos com 10 pessoas mais ou menos. Foi um processo bastante doloroso, né? Você ter 22 pessoas e você ter que escolher 9 para continuar trabalhando, sendo que essas 11 pessoas também tem a família por trás disso. Então, a gente costuma ser muito humano, então, só que na hora da sua sobrevivência você não pode colocar muito o emocional junto nesse processo, porque ele não dá certo, né? Porque a razão tem que prevalecer, porque ou é a minha sobrevivência, né? Eu não posso escolher pessoas, eu tô com... as pessoas vão ficar desempregadas. Como a maioria deles, mas é a minha sobrevivência e eu vou garantir o sustento das outras pessoas que estão comigo. Esse processo assim foi bastante doloroso, e nesse processo a gente acabou tendo que entrar no operacional. Então, na verdade, o meu esposo, que era mais voltado à parte do administrativo financeiro, ele ficou com isso, e eu entrei na parte efetivamente operacional. Era o coringa, né? Precisava de alguém para fazer limpeza, eu ia para limpeza. Alguém, hoje está precisando de um lavador de louças lá na cozinha. Ia lá para lavar louça, porque preparar comida de grande escala não é tão fácil igual você pilotar um fogão de casa, né? Então, aí você fala assim, não, cozinha não, preparo de alimentação não dá para mim, porque você precisa ter uma certa agilidade, uma certa competência, realmente que eu não tinha. Então eu falei, bom, lavar a louça, você lava em casa, você tem uma máquina, você coloca, você já sabe mais ou menos como é que é o processo. Então, eu fui mais para essa parte. Durante algum tempo também fui garçonete, como diz assim, vamos servir os clientes, porque eu não posso contratar e também não posso chamar extra, a gente está começando a ter um público e você não tem pessoas suficientes para atender. Então, você desenvolve habilidades que você até... Nossa, que fantástico. Você não imagina que você tem essas habilidades, mas no aperto se vira nos 30, né, Cris? Nossa, eu lembro que quando a gente estava lá no boliche,
Você contou um pouco dessa história, disso que você acabou de contar, eu falei assim, que loucura, que coragem, que envolvimento, que comprometimento com o negócio. E você falou uma palavra mágica, e realmente quando a gente está diante da sobrevivência, a gente tem que realmente se reinventar, né, Keiko? E eu acho que foi isso que aconteceu com você, né? Pra gente, assim, foi muito importante você ver que passado quase 3 anos pós-pandemia, né, a equipe de 9, 10 pessoas que a gente escolheu lá no início, hoje a gente tem umas 4 pessoas dessa equipe, porque nesse ramo de bar, restaurante e entretenimento, o turnover relativamente é grande. E a gente tem uma dinâmica que é muito clara. A cada 45 dias, ou no máximo 60, a gente costuma reunir todos os nossos colaboradores com base nas informações que a gente tem via WhatsApp, site, Instagram, né, de comentários que os clientes deixam, sejam comentários positivos acerca da casa, do atendimento, das nossas comidas, né, e da parte nossa de entretenimento. A gente também dá muito valor, digamos assim, 5%, digamos, das reclamações, alguma coisa que não saiu como a gente desejaria que acontecesse, né, do nosso atendimento, e a gente faz um feedback disso para os nossos colaboradores, né? A gente faz, digamos, um processo de alinhamento. Me considero uma empresária assim, humana. Eu olho muito lá, todo mundo é conhecido pelo nome, ou algumas vezes pelos apelidos que as próprias pessoas gostam de ser chamadas. Bom dia, boa tarde, como vai? Conhece um pouco a história que está por trás de cada colaborador. Você tem uma esposa grávida, alguém doente na família. Então a gente sempre costuma perguntar, porque eu acho que é o mínimo que uma pessoa pode, de sucesso, digamos assim, pode fazer, saber um pouco mais da vida do colaborador, além daquilo que você o contrata para trabalhar para você. Então, eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem. A gente sente que as pessoas gostam de trabalhar para a gente, seja lá funcionário contratado ou funcionário que trabalha somente freelancer, né? Por diária, de sexta a domingo, quando a gente tem um movimento maior de pessoas. E é uma coisa que é bem reconhecida. Isso é uma experiência que eu trago, né, desse trabalho que eu fiz durante 32 anos, numa empresa em que sempre olhou o cliente como o sol que move a empresa. Então, essa experiência que eu tive durante o tempo laboral meu de trabalho na iniciativa privada, eu resolvi trazer, que era uma coisa muito boa. Então, a gente normalmente tem muitas pessoas, né, que falam assim: vocês empresários são muito canibais, sempre só querem ganhar, não querem distribuir. Então a gente, assim, por exemplo, né, a pessoa fala de comissão, né, dos 10% que normalmente os clientes costumam deixar na casa. A gente tem a plena convicção, né, que a gente repassa a casa, como a gente costuma pagar as nossas comissões por dentro da folha, então incide todos os encargos, a gente retira a parte que é permitido por lei e o resto é distribuído aos colaboradores. E a gente paga alguns prêmios pontuais de produtividade, digamos, para um ou outro, que é para manter o funcionário também, né, o colaborador comprometido com a casa. Então, nessas reuniões de alinhamento, a gente sempre deixa muito claro: a gente não quer trabalhar com quem não esteja satisfeito de trabalhar com a gente. E se que a pessoa não estiver se sentindo à vontade ou queira sair, é só chegar na direção e dizer, ou na gerência e dizer, eu quero ser desligado, eu quero sair, que a gente vai no mercado, vai buscar outras pessoas. Então eu acho que assim, a gente tem um turnover atualmente baixo,
Mas assim, a gente também prima muito pela qualidade do atendimento do cliente. Não sei se você chegou a ver, há uns 3 dias atrás, mais ou menos, saiu até uma reportagem feita pelo próprio Sebrae na área de... junto com o Sindicato dos Bares e Restaurantes, o que o cliente hoje olha quando te procura uma casa, restaurante, alguma coisa assim. A pessoa diz que nem vai mais pela comida. Aí tem, acho que 35% mais ou menos, a colocar assim, eu vou pelo atendimento. Primeiro eu olho se a casa está bem organizada, se está arrumada, se está limpo. Depois eu olho a qualidade dos colaboradores, se a pessoa consegue passar especificações do cardápio, se tem gentileza, sabe? Essas coisas assim. E lá no último item apareceu pela comida. Então, a gente vê que pós-pandemia, os clientes também estão muito mais exigentes. Então, normalmente isso que a gente vem passando. Você atingir um patamar, digamos, de excelência em atendimento, não é tão complicado você trabalhando as pessoas, mas você manter nesse patamar é muito difícil, mesmo porque a própria pessoa começa a dizer, já atingi meio que um patamar de excelência, agora vou relaxar um pouquinho. Só que nesse relaxar é que começam a acontecer, digamos, os percalços que levam a nossa qualidade começar a cair de novo. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito isso com as pessoas. Eu falei, olha, eu sou muito legal, mas eu também exijo a contrapartida, né, desse comprometimento, desse compromisso dos colaboradores. Eu falei assim, a casa tenta fazer tudo que está dentro das possibilidades da casa fazer por vocês. Então, a gente também espera que a contrapartida seja mais ou menos da mesma altura, né? Então, falando de, assim, parte de RH, né? Nosso RH Folha, particularmente, não é rodado dentro da casa. A gente tem um escritório de contabilidade, consultoria contábil, tributária que faz isso pra gente. Mas, assim, a parte humana da relação fica dentro da casa. Então, quem são os aniversariantes do mês? Então, como no ramo de bar e restaurante, é meio difícil você fazer aquele confraternização, porque cada um tem uma escala, você não consegue reunir todo mundo no mesmo horário. Então, o que a gente pensou? A princípio, a gente nomeou todas as pessoas, os meses que elas fazem aniversário. Então, atualmente, cada um, no dia do seu aniversário, a pessoa recebe um presentinho especificamente dele. No Natal, a gente distribui um gift card. Antigamente, a gente comprava uma cesta de Natal, mas a gente viu que muita gente depende de transporte público, que nem sempre é fácil de você estar carregando essas cestas que não são tão pequenininhas, né? Então, do ano passado para cá, a gente falou assim, não, a gente vai pegar um cartão desses de gift card, a gente vai colocar um crédito, no Natal cada um tem um direito a um gift card e a pessoa gasta com o que quiser. E como a gente só fecha, né, o nosso ramo de entretenimento, a gente só fecha dia 24 e 25 do Natal e dia 31 e dia 1º. E no dia 24, normalmente a gente faz a festa de confraternização com eles, até mais ou menos 15 horas, 16 horas, para ainda dar tempo de todo mundo ir para casa e fazer a sua ceia, né? Então, isso a gente vê que traz um retorno. Eu sou partidária do seguinte, que colaborador feliz, ele trabalha mais assim, animado, mais propício a atender bem o cliente, traz um ambiente leve. Então, pelo menos eu sinto que a casa tem um ambiente bem leve para trabalhar, sabe? A ponto das pessoas que não são contratadas, que trabalham em outro estabelecimento, mas que nas folgas têm possibilidade de trabalhar, vivem ligando pro meu gerente. Esse final de semana não tem um extra para fazer, você não está precisando. Então, isso demonstra para mim claramente que as pessoas gostam de trabalhar com a gente, entendeu?
Que legal, que bacana. Você mencionou aí essa questão da pesquisa lá do Sebrae. Eu sempre penso assim, quando eu vou a algum estabelecimento, eu estou em busca de uma experiência, né? E às vezes até brinco com a minha esposa, eu falo assim, foi feliz nesse lugar? Eu sempre faço essa pergunta brincando, justamente assim, voltaríamos aqui e isso que você colocou, esse ambiente onde o cliente se sente bem, porque ele está vendo realmente as coisas em ordem, é realmente a experiência, né? O cliente, ele mesmo inconsciente, mesmo sem ter isso na mente, ele está sempre buscando uma experiência. E essa preocupação que você tem de realmente manter esse time engajado, preocupado, enfim, dar o seu melhor, e até esse case aí de pessoas que muitas vezes faz lá um freela, né, e acaba querendo voltar porque sente o ambiente, isso realmente é muito bacana, muito legal. E eu te pergunto, você hoje, atualmente, pós-pandemia, está nesse momento, quais os principais desafios que você encontra nessa, eu vou chamar de, nessa tarefa de empreender? Quais os principais desafios que você visualiza atualmente? Olha, Cris, assim, pra gente, eu acho que como para todo um empreendedor, todo empresário, seja aqui no DF, seja no Brasil inteiro, eu acredito que a parte, digamos assim, tributária no nosso país, encargos sociais, encargos sobre a folha, é uma coisa que, no meu ponto de vista, realmente merece ser repensado, né? A parte de serviços, eu sempre tenho acompanhado, lógico que existem grandes indústrias, mas pós-pandemia, a parte de serviços, né, construção civil, essas coisas todas, foi a parte que mais empregou, porque à medida que a economia foi voltando, a gente sentiu a necessidade. Tanto é que hoje, se você for precisar de, por exemplo, de uma mão de obra, por exemplo, você não consegue mais tão fácil, que a maioria das pessoas já se reempregaram de novo. Mas para o empresário, o maior desafio ainda é exatamente esse, sabe? Cargas tributárias no nosso país é extremamente elevado. Talvez eu conseguisse pagar até um salário melhor para o meu colaborador se os encargos não fossem tão grandes, porque, digamos, o empregado que custa X, ele vira X mais 2, né, vezes 2, porque o encargo é tão grande que eu poderia estar repassando para ele, mas eu não posso porque eu tenho outro lado que eu, como empresário, tenho que honrar a parte das contribuições, né, dos impostos que a gente paga para o governo. E outra coisa assim, que na verdade não seria nem a minha dificuldade, mas para quem gostaria realmente de empreender, igual a gente já conversou anteriormente sobre o Sebrae, todo mundo acha que empreender é fácil. Eu tenho um negocinho, eu vou alugar um espacinho, vou montar o meu negocinho. Só que a pessoa não pensou em toda a implicação que montar um negócio traz por trás dela. Então, eu dou a dica, quem, né, comenta comigo, fala assim, eu estava querendo abrir um pet, eu formei em veterinária, não sei o que, falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar só uma dica, faz o curso Empretec do Sebrae, vai lá no Sebrae, vê se realmente para o ramo que você está querendo abrir, aonde você está querendo abrir, vai ter potencial para o seu negócio. Porque a gente sempre vê aí nas pesquisas tudo que um empreendimento com um ano fecha, né? Por quê? A pessoa achou que era só abrir uma empresa que ia receber, mas ela esqueceu de todos os encargos que vêm com o abrir o negócio, mão de obra, equipamento, essas coisas todas. Então, para que a pessoa que for empreender faça uma pesquisa de mercado para daqui a um ano não estar amargando, né? Eu podia ter esperado, eu podia ter feito alguma outra coisa. Mas aí, eu podia, já foi, né? Você já abriu, agora você já está com um monte de dívida e de repente a pessoa nem consegue mais sair desse buraco. A gente sempre falou que trabalhando sério a gente consegue levantar o negócio. Se a pessoa tem uma empresa assim,
muito grande, que pelo menos esteja cercado de pessoas honestas e competentes. Eu falo honestas porque, dependendo do lugar onde essa pessoa, o cargo que a pessoa ocupa, é um cargo bastante sensível, principalmente o financeiro, né? A gente já teve casos de saber de empreendimentos que por conta de fraude quebrou. Então, assim, se as pessoas não maiores, né, empresas maiores, estejam cercadas de pessoas competentes e honestas para poder levar, ou se o empreendimento não é tão grande assim que a gente ainda consiga ter um certo controle, que você pelo menos não tire o pé totalmente do seu negócio, porque ninguém melhor do que você que conhece o seu negócio para saber se a coisa está funcionando do jeito que você efetivamente quer ou não, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, poxa, Kay, você vem sábado, vem domingo. Falei, eu gosto de acompanhar de vez em quando o movimento, porque a maioria das vezes, assim, eu não me meto no operacional do meu gerente. Mas eu, por exemplo, eu estou ajudando alguma coisa num eventos, né, que a gente faz muitos. Como é que foi o processo de abertura da casa? Quem abriu a casa obedeceu todos os protocolos? A casa está limpinha? Cada um no seu setor, se cada um observou as coisas da sua competência. Eu jamais vou chegar para o meu colaborador e dizer assim, olha, fulano, você não fez o trabalho certo. Eu observo, faço um briefing com o meu gestor, falo, você precisa conversar com tal equipe, você precisa conversar com tal pessoa sobre isso, isso e isso. E aí você vai moldando e alinhando como você quer que o seu negócio ande, né? Então, eu acho que, como diz, né, o olho do dono que engorda o boi, você não pode tirar totalmente o pé do seu negócio quando muitas coisas ainda estão sob controle. Lógico que se ela toma uma dimensão maior, o dono não tem como estar presente a todo momento. Então, que pelo menos a pessoa esteja cercada de pessoas honestas, competentes e realmente que esteja comprometido para fazer o seu negócio prosperar. Interessante, bacana. E Keiko, olha só, no ramo que você atua atualmente, ele tem essa situação aí de todo um processo de demanda, né, de clientes entrando e saindo o tempo todo. Como é que você analisa hoje a equipe com relação a lidar com situações assim de clientes que às vezes não sabem esperar, não tem essa situação de compreender assim, determinadas situações, essa relação cliente e equipe, como é que você analisa isso? A gente costuma dizer o seguinte, né? Todo mundo que está no atendimento, a gente tem que conversar com o cliente. Você chegou na casa, se as nossas pistas de boliche estão todas ocupadas, conversar com o cliente, olha, no momento estamos com todas as pistas ocupadas, o tempo de espera está de tanto, o senhor gostaria de colocar seu nome na lista ou não, o senhor pode sentar, consumir enquanto aguarda o seu momento. E quando cada um na sua competência fala exatamente, digamos, conversando com o cliente, deixando o cliente ciente da situação, o estresse é menor. Lógico que nem sempre essas coisas saem bonitinho conforme a gente imagina que deva sair. Tem algumas coisas que o cliente perde a paciência porque a hora de espera está muito demorado, e a gente faz uma prévia, né, uma previsão. A previsão pode ser que não aconteça, porque um cliente pode estar lá na pista de boliche, abriu para jogar 1 hora. Chega ao final da 1 hora, ele resolve renovar por mais 1 hora, que é o período permitido para ele fazer a renovação, uma vez que ele já está na pista. Aí, digamos que você fez uma previsão de X, que aí vai dar X mais alguma coisa. E algumas vezes, nesses aspectos, acontece
do cliente reclamar, ele ficar um pouco exacerbado. Aí quando acontece esse tipo de conflito, cliente, atendente, cliente, né, com garçom, seja lá o que for, aí é quando entra a figura do gerente. Aí todas as pessoas, em qualquer setor que seja, acionam o gestor, né, e a pessoa que estiver lá vai conversar com o cliente, vai esclarecer um pouquinho melhor o cliente sobre isso. Então, a gente sempre tem essa praxe, mas a gente sempre fala, o cliente não morde, né? Você tem que conversar com o cliente. Se você deixa mais ou menos as regras combinadas, você gera um menor número de ruído possível. E isso é palpável, tá? Porque às vezes a pessoa já chegou o caso assim, de cliente fazer um evento muito grande, aí ela está sob responsabilidade dela um número X de crianças, aí a gente chega para a cliente está bem um pouquinho, né, alterada no seu nervosismo e tal, a gente fala assim, olha, tem X pessoas designadas para o seu evento, não se preocupe, vai dar tudo certo, tal. Aí quando ela vê que a coisa começa, o atendimento dela começa a fluir, aí a exacerbação do cliente diminui, porque ela viu que as pessoas vão dar conta, digamos, do recado, né, do que ela contratou. Então, o recado que a gente sempre passa para qualquer uma das pessoas, conversa com o cliente, esclarece como são as regras, porque se você deixa isso claro, esse nível de atrito é um pouco menor. A única coisa, às vezes, que a gente ressente um pouco na casa, aqui em Brasília, assim, principalmente, né, que a gente não vê muito, porque como a gente tem uma empresa, a presença da empresa pública, né, a maioria pessoas que trabalham para o governo, essas coisas, as pessoas têm mania de querer dar carteirada. Carteirada que eu digo assim, no sentido assim, você sabe quem eu sou, ou você sabe com quem está falando. Você está sabendo com quem está falando. Eu não sei com quem estou falando, mas o senhor é um cliente como uma outra pessoa qualquer. Porque na nossa casa, né, a gente sempre costuma dizer, se o senhor ocupa algum cargo no governo, se o senhor ocupa algum cargo de alguma coisa, o senhor é um cliente, como uma pessoa que de repente juntou o mês inteiro para conseguir pagar o dinheiro para estar aqui na nossa casa, para usufruir de um entretenimento, eu vou tratá-lo da mesma forma como esse outro cliente. Então, eu já tive assim situações em que foi muito constrangedor, eu acredito até para a própria pessoa, da pessoa achar que eu deveria servir um prato diferenciado em tamanho, em porção, de tamanho, só porque a pessoa era uma figura, por exemplo, importante. Então, assim, a gente diria que as pessoas usam um pouquinho, né, o status que tem, só que infelizmente é um cliente, né, você vai ser bem recebido. Normalmente clientes que voltam recorrentemente, que a gente consegue ver pelos nosso banco de dados, a gente costuma até de vez em quando, por exemplo, premiar com uma cortesia, alguma coisa assim, porque você vê que a pessoa está lá semanalmente, 2 vezes por mês, é uma pessoa que sempre está fazendo alguma coisa, então a gente dá até um prêmiozinho para essa pessoa, porque é um cliente fiel à sua casa, entendeu? Mas esse é um desafio, lidar com gente. É verdade. Keiko, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não te fiz? Não, Cris, eu acho que não. Eu acho que está tudo esclarecido. Não teve nada que você não me perguntou, não. Legal. Então a gente vai caminhando para o final e eu vou te fazer a última pergunta, que é: que história você gostaria que contassem sobre você, Keiko?
Cris, eu sempre falo que eu tenho muito orgulho da minha origem, né? Eu vim de uma família bastante humilde. Meus pais eram agricultores, pessoas que trabalhavam de sol a sol, sem sábado, domingo, feriado, férias. E eu, quando criança, eu decidi que eu não queria essa vida para mim, que eu vivia que era uma vida de muito trabalho, sofrido, e muitas vezes também não tinha retorno. E eu decidi estudar, né? Eu achava que o estudo realmente ia me levar a algum lugar. E agradeço demais aos meus pais por ter me dado essa oportunidade de estudar, eles nunca negaram. Quando eu terminei o ensino médio, ele falou, se você quiser caminhar daqui para frente é por sua conta. Eu fui à luta, né? Na minha vida inteira, digamos que eu trabalhei somente em 3 empresas, sendo que a última eu trabalhei por 32 anos e 6 meses, ocupando funções diversas dentro da empresa. A minha formação é de contadora, mas eu enveredei muito pelo lado do investimento e das finanças. A história que eu gostaria que contassem de mim é que fui uma pessoa batalhadora, uma pessoa que realmente vence na vida, né? Uma pessoa fiel aos meus princípios, uma pessoa humana, né? De olhar um pouco a dor, digamos, do outro, e gostaria de deixar assim uma mensagem para todas as pessoas que nasceram na mesma condição, que se a gente tiver muita determinação, muita vontade de vencer, você chega lá. Olha, que história inspiradora. Eu sei que você contou só um pedacinho dela, sei que tem algumas outras coisas bem bacanas, né, bem interessantes e profundas, né, que você vivenciou, e eu estou honrado de ter participado desse bate-papo com você, a gente ter conversado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E assim, quero te agradecer e dizer que as portas estão abertas. Obrigada, para a gente Cris. continuar caminhando junto. Tá? Obrigada, Cris. Gente, muito obrigado mais uma vez. Mais um episódio do Expertise Contando Histórias, hoje com a Keiko, uma empresária bem-sucedida e que é uma pessoa muito inspiradora. Até logo, tchau!